Então vamos lá? Bom, para quem me conhece, sou o Vinícius. Eu sou formado em engenharia de computação, eu fiz mestrado aqui no INF. Meu mestrado foi na área de IA aplicado à engenharia de software, inclusive. Foi algoritmo genético aplicado a reparo de software. Então. Aí deixa eu ficar na sua frente. Trabalha com Altino, não é? Eu trabalho do mesmo grupo do Altino, quando eu estava. Mas eu acabei mudando um pouco. Hoje tem uns 2 anos já que eu trabalho com IA mesmo, tipo Deep Learning e tal. Um pouco na área de bot, um pouco na área de visão, mexo um pouquinho com tudo. Aí hoje a ideia é trazer um pouco mais da área de aplicação. Então assim, a aula não vai ser tão lá derivada, igual ir a fundo em alguma arquitetura, vai ser um negócio um pouco mais positivo, porque tem muita coisa. Para a gente conseguir falar disso daqui mais a fundo e analisar cada arquitetura, precisava de algumas semanas. Mas aí a gente vai, o que for mais interessante, a gente vai discutir mais. Bom, aí vou falar de 2 coisas, que é o chatbot e o sistema que é de Question Answer System, né? Que é o sistema de pergunta e resposta, que é uma variação, a gente vai ver ao chegar lá. Deixa eu tirar esse negócio aqui rapidinho. A primeira parte, tem uma parte que é muito mais o que você estava falando, por exemplo, Alexa, o que já tem hoje lá, que quase todo mundo usa, e eu vou falar um pouquinho só porque quase todo mundo usa, né, o que o mercado usa mais. Não? Chatbot é basicamente um programa de computador que tenta falar com você ou via áudio ou via texto, né, tenta conversar, te levar a resolver um problema, usando a linguagem natural. 4 exemplos grandes que a gente tem é a Alexa, o Google Assistant, Cortana da Microsoft e a Siri. Siri acho que foi uma das primeiras dessa linha. Só que eles tentam fazer de tudo aqui, né? Tanto você pode pedir para o Google Assistant cantar a música para você, quanto você pode pedir para fazer uma nota, quanto você pode pedir para ela buscar qualquer coisa. É bem genérico. O que a gente fala em termos de tipos de bot, a gente pode dividir aí nos que é orientado ao objetivo e os chit-chat, né, que é só conversa. Então, o chit-chat é mais aberto, tem um domínio mais aberto, consegue te responder coisas mais aleatórias, tende a ser mais natural, né, a ideia é ser mais parecido com conversar com um amigo, com um humano. Já o orientado ao objetivo é o que a gente usa, que mais tem aí no mercado, que é marcar consulta, marcar voo, fazer booking no geral, feedback, etc. E é o que a gente pensa em expectativa do bot, o bot do futuro aí, que a gente fala, cara, eu queria montar um Jarvis, né, que faz tudo que você quer. Você consegue conversar, você consegue pedir uma pizza, você consegue pesquisar um artigo, você consegue fazer N tarefas. Só que na prática, aqui tem um tweet desse cara, que eu não lembro exatamente o que ele é, mas é um cara influente na área de IA, e aí ele mostra esse exemplo aqui, né? Você fala, se eu falar assim, você podia me entender melhor. Né? Aí ele fala, o melhor. Né? Ele fala, vou tomar nota disso. Aí fala, beleza. Aí ela cria uma nota chamada isso. Então, assim, ela não entendeu o contexto do negócio. Ela usou nota aqui, caiu na intenção de, ele está querendo criar uma nota. E aí a nota tem que estar escrito o que vem depois. Então a estrutura, você vê a estrutura por trás do negócio numa frase muito simples dessa. Porque ela tem que um monte de tarefa que tem por trás do bot, né? Tem que definir que tipo de pergunta, se é uma pergunta longa, o cara quer um texto, o cara quer uma data, o cara quer uma resposta longa, curta, que contexto que ele está se inserido. Ele mudou de assunto, ainda está falando sobre aquilo que ele estava conversando antes. Então, e dentro disso tudo tem que manter coerência, gramática, etc. Então, é uma tarefa muito complicada, que às vezes quando a gente está estudando Deep Learning, a gente pensa num modelo que vai lá e classifica a imagem, faz uma tarefa end-to-end, é muito difícil a gente ter um sistema end-to-end aqui. Porque tem muitas tarefas envolvidas. Isso aqui não interessa muito. E aí quando a gente pensa em termos de construção, né, que é o que mais interessa para a gente pode quebrar aqui em alguns paradigmas. O mais básico deles aqui, que é a máquina de estados finitos, que é o mais arcaico que a gente tem, que a imagem explica tudo. Você tem um grafo ou uma árvore, né, uma máquina de estado, de acordo com você está num ponto, num nó, e aí de acordo com que a pessoa, do input da pessoa, vai para um nó ou para outro.
E aí dentro disso a gente tem vários problemas. Primeiro, como que eu identifico se o cara, tipo, se eu tenho que ir para um caminho ou para outro, né? Eu posso usar tanto regra linguística, que é o clássico, ou posso usar IA, Deep Learning, qualquer Machine Learning para identificar a intenção do cara. Ah, a intenção do cara é fazer o booking num restaurante. Então eu vou para esse caminho aqui da árvore que é de booking, né, ou de voo, etc. Só que manter isso daí é muito complicado. Se você vai fazer qualquer alteração ali no meio, provavelmente vai zoar tudo. Então, por isso ele é, vamos dizer, arcaico. Só em termos de exemplo, aqui tem a Elisa, que é um dos primeiros bots, né, que tem aí na literatura, na década de 80. A ideia dela tinha mapeado muitas perguntas, mas o objetivo dela é tentar manter uma conversa com você baseada em perguntas. Certo? Quase sempre ela te faz, às vezes ela te dá uma resposta, ela te dá uma pergunta para te instigar a responder a própria resposta. Coisa meio psicólogo. Aí depois a gente vem para outro paradigma, que é esse Retrieval Based. E aqui a gente pode ver o pipeline. E aí isso daqui é o principal paradigma que tem hoje, no, tipo, os bots do Google, da IBM, Alexa, quase todo mundo usa esse conceito. Que basicamente gira em torno de identificar a intenção e as entidades. E aí você toma uma ação. Ou uma ação pré-definida, ou uma ação externa. E a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe agora. E aí que a gente tem um exemplo. Né? Então o cara quer fazer, né, booking a flight, né? Quer reservar um voo, né? Comprar uma passagem de voo. A primeira coisa que ele tem que fazer é pedir, né? Falar, eu quero book a flight. E aí o bot tem que obter qual que é a origem, de onde está saindo, para onde ele vai, com a data e para onde, e se há uma viagem de ida e de volta. Com isso é suficiente, essa informação é suficiente para poder ele tomar a ação de booking a flight. Né? Então, quando a gente quebra isso, você tem a intenção, que é book a flight, e as entidades que é necessário para poder você terminar essa tarefa. E aí que obter origem e tal. E normalmente esses bots que tem hoje, o que você faz é definir lá um bloquinho, que é a entidade, que é a intenção, que normalmente você mapeia todo um comportamento ali dentro. Então, quando o cara quiser reservar um voo, eu preciso dessas coisas. E aí ele sempre entra nesse loop. Né? Se eu obtive todas as entidades das respostas do cara, beleza, tomo ação. Se não, volta para uma das perguntas aqui, tipo assim, o cara não falou qual que é a cidade que ele quer ir. Então, faz a pergunta. E aí é esse processo aí até terminar esse bloco. Aí terminou esse bloco, ele entra para uma parte aberta e espera o cara dar outra intenção. A minha intenção é saber se está tudo bem com o meu voo. Aí entra em outro bloquinho desse. Saber, eu preciso perguntar o quê? CPF do cara, o que eu preciso? Então, baseado em retirar a informação do cara para poder chegar no objetivo do bot. E aí aqui alguns exemplos. Né? Tem essa Mitsuko, que é um bot relativamente famoso. Ela tem mais de 300 mil iterações possíveis. Tem quase quanto é a plataforma e é um bot aberto. Você pergunta um monte de coisa lá, você consegue interagir, conversar, um negócio bem natural. E é um bot desse formato, né? Retrieval Based, que é normalmente um bot bem limitado. Mas tem um esforço humano imenso para você conseguir fazer um negócio tão aberto assim. E aí aqui tem alguns famosos, que é o Dialogflow, que é a plataforma do Google para construção de bot. O que é mais importante é esse quadradinho aí laranja no meio, que em resumo, é isso que eu acabei de falar. Você define lá a intenção, dentro da intenção você fala todas as entidades que você quer obter, e se não conseguir, qual frase que você tem que retornar, qual ação a que terminar todo o objetivo. Então é um negócio bem orientado a um objetivo específico. Né? E tem lá, é tudo parametrizável. Ele usa extração de entidade, de intenção. Você consegue fazer um monte de coisas, mas não sai muito disso. Né? Tem muito trabalho humano por trás. E aí uma opção que eu acho bem interessante, que é o Rasa, que é um framework. O que ele difere dos outros? Ele é basicamente formado por esse Rasa NLU, que é o que faz a extração de intenção e entidade. Ele é modular, você pode mudar o que tem lá por trás, pode usar, sei lá, SVM, rede neural, o que você quiser. Você muda, você quer bem personalizável. Mas que não tem muito segredo, é o que todos fazem.
Acho que o segredo mais está no Rasa Core, que é a parte que faz o gerenciamento do diálogo. Nos outros casos é tudo hierárquico. Nesse caso aqui, ele usa uma rede recorrente e ele aprende baseado em exemplos. Então, vou dar um exemplo de conversa para ele, que é estruturado em termos de intenção e ação. Então, se define todas as intenções possíveis que o bot pode ter, todas as ações que ele pode ter, e aí você monta as conversas usando ação e intenção. Então, presta atenção do usuário com a ação que eu tenho que tomar, presta atenção com a ação. E aí, qual que é a vantagem disso? Eu não preciso mapear todos os casos possíveis, mapei só o que é importante para mim. E se por acaso eu tiver um caso novo, eu não preciso voltar igual naquele grafo lá e mexer no meio do grafo e ter chance de zoar tudo. Eu adiciono um novo exemplo a essa conversa, retreino o modelo e ele vai ser capaz de definir qual que é o próximo passo. Basicamente, ele pega todas as conversas e monta um grafo. Só que ele não é explícito para a gente. Ele é implícito, né? Ele gera baseado nos exemplos. Então é bem interessante. E aí você consegue mudar, fazer um ensemble de um monte de... Se quiser usar reinforcement learning, se quiser usar umas regras que você inventou, dá para você fazer um ensemble de policy, né? De política de decisão de diálogo. É bem interessante essa ferramenta. Claro. Como é que funciona? Como é que a gente trabalharia a parte de sinônimos? Por exemplo, o mesmo tipo, o mesmo assunto, a mesma frase, nós quatro aqui poderíamos fazer a mesma frase, querer saber totalmente diferente. Usando palavras diferentes. Nesse caso, cada um é uma entrada nova. Pois é, aqui ele tem como você adicionar um dicionário de sinônimos. E ele mesmo processa. E aí ele, exatamente. Aí, de forma diferente, isso, já acharia o contexto da frase pela sinônima dela. Exatamente. A identificação de intenção é um problema de classificação, né? Então eu cadastrei lá, meu bot identifica 10 intenções diferentes. E aí eu tenho que colocar exemplos, né? Porque é classe, é do mesmo jeito que vocês já viram. Tem a classe e eu tenho que dar os exemplos. Só que é um negócio aqui que a gente usa... Como que a gente representa? Vocês já viram 1000 aulas disso, como que a gente representa o texto? Usando embedding, né? O embedding tem aquela ideia de distância lá. Então o que vai acontecer aqui, se você colocar uma frase parecida com a que está cadastrada, com o que ele aprendeu, provavelmente ela vai dar muito similar o suficiente para ele dar match na mesma intenção que você espera. Então assim, esses modelos são muito dependentes desse bloco de cima aqui. Que é com ele que eu vou tomar alguma ação, que é a parte de baixo. Então assim, se eu uso um modelo ruim, tanto um modelo de embedding quanto um modelo de identificação de intenção, seu bot vai lá embaixo em termos de performance. E aí sim, mas eu mesmo assim não estou tendo um bom resultado. Meu embedding não é bom o suficiente. Aí esses caras quase todos têm essa opção de sinônimo. Ele vai lá e monta os mesmos exemplos seus, só que trocando os sinônimos. Aí dá uma melhorada. Já começou a responder nessa segunda pergunta. Eu ia perguntar justamente dos embeddings. Porque, por exemplo, se eu tenho uma área de negócio específica, ela tem um vocabulário específico. Sim, claro. Os embeddings lá do NIF lá vão servir de maneira geral. Só que eu vou continuar tendo problema da minha área específica. Essa parte de NLU aqui de cima é toda baseada em embedding, né? Você transforma em embedding, a intenção você passa ou numa CNN, no LSTM. O padrão desse aqui, inclusive, é um negócio bem simples. Ele fala que é muito simples, ele usa um SVM. Se o embedding for bom o suficiente, resolve. Nesse caso, eu poderia ter uma parte, vamos chamar de pré, que é a geração de embeddings para a área de negócio específica. Igual, por exemplo, o professor tenta fazer na área de direito, por exemplo. Vamos pegar, vamos tentando fazer uma analogia com o trabalho dele, eu geraria embeddings então, para a minha área de negócio, para depois complementar. Na verdade, o embedding ele entrar aqui dentro, dentro desse... Tem um método para identificar a intenção. Sim. A intenção, a hora que você for passar a sua frase, ele vai passar por um embedding antes. E aí esse embedding é o que você quiser. Entendeu? Que aí você consegue melhorar a acurácia em identificar a intenção do cara. Ou a entidade. Isso. Sempre o principal problema é o domínio. E aí a hora que a gente vai ver, o que eu disse tudo aqui para trás, o que tem de machine learning? Tem a parte de matching na intenção, que é um problema de classificação, que é simples, a gente já mexeu, já viram muito, né? Teoricamente é a task mais simples dentro de IA. Tem a extração de entidades, que é um problema de NER, que vocês viram acho que há 3 semanas passadas com o Pedro, certo? E em alguns casos tem a parte de decisão de qual é o próximo estado da conversa. Que é tipo no que eu falei no Rasa. Tem como você colocar lá umas políticas de decisão de diálogo, que é mais sofisticado um pouco que tipo o Dialogflow. Então,
que é a ideia desse slide? Que é simples essa parte de IA. Você vai ver bot comercial, por que tem tanta gente fazendo? Porque o cara não precisa entender nada de IA. Você vai lá no Dialogflow, você tem que entender o que é o conceito de entidade, qual é o conceito de intenção. O resto é experiência de usuário, em termos de diálogo. Só que aí não pode esquecer que tudo isso, igual eu falei, tudo passa numa camada de embedding lá. Então, se tem um embedding ruim, a chance de seu cara retirar uma entidade errada, dar match na intenção errada, é grande. Então, de olho no embedding que preste aí. Domínio, quando seu domínio é muito diferente, não tem jeito. É ideal você... Aqui é só um resumo das vantagens e desvantagens, né? Tem essa abordagem, você precisa usar pouco dado, se for olhar, por mais que tem que ir lá, para cada intenção se impor, indicar uns 15 a 20 exemplos para cada classe de intenção. Mas na hora que você vai comparar com o que a gente faz, tipo um embedding, uma classificação de sentimento ou qualquer coisa assim, o volume de dados é muito menor. Né? Sei lá, uns 200 frases que você tem que pôr, que é pouco. Né? Você mesmo estava falando do seu dataset imenso lá, nem chega perto disso. Então, por isso é fácil de retreinar, é rápido, tem uma performance boa nessas tarefas, e aí é mais fácil você controlar a conversa, né? O que você quer que acontece. Só que por mais que seja pouco, tem muita coisa que é manual. Né? Você tem que ir lá e falar quais ações, quais respostas para cada intenção, qual exemplo. É um trabalho meio maçante. Tem problema com um dado que ele nunca viu, igual você falou, tem que adicionar sinônimo, porque se não for, igual você falou também, se a frase for invertida, o Alexa já dá ruim. E se for pensar em Open Domain, né, em domínio aberto, é impossível. Imagina, vou criar um bot de domínio aberto aqui, que é nessa estrutura, sem chance. Você vai, todas as intenções possíveis de uma pessoa, mesmo um livro, é perto de impossível. Exatamente. Como que a Alexa faz? Igual aquele que eu te mostrei, igual... 500 mil intenções cadastradas lá. Isso aí. Basicamente funciona nesses moldes aqui. De cadastra, da match. O segredo dela está em volta aqui, que ela consegue conectar em qualquer coisa. E aí consegue ir buscar em base de dados externas e tal. Mas... É um trabalhão. Eu acredito que hoje ela deve estar... pelo que você falou, parece muito ruim ainda. Achei que estava bem melhor. Tem tempo que não mexo com a Alexa. Mas tem muita coisa mais nova que eles conseguem melhorar, ainda mais se na Amazon. Então, não sei se é porque eles limitam a essa abordagem, que ela é mais restrita mesmo, para poder pessoas de qualquer área conseguir mexer. Mas acaba que você sacrifica em algumas coisas boas, né? Deixar para o cara, tipo assim, você vai ter que escolher o embedding, você vai ter que mudar isso ou aquilo, mexer na rede, e aí ninguém usa. Dentro do mundo business, né? Então, isso. Aí deixa esses caras, tem as outras abordagens. E aí tem a abordagem mais interessante, que é a gerativa, sei lá, né? Generative Approach. Que aí você não tem resposta pré-definida, normalmente. O bot vai aprender a pergunta e a resposta e vai gerar essa resposta. Normalmente, e exatamente por isso, a gente precisa de um volume imenso de dados. Normalmente de conversas, igual eu estava explicando antes da aula. Normalmente esse dataset é composto por uma pergunta e uma resposta. Então você pode pensar da mesma forma que é o processo de tradução. Você entra com inglês e sai português. Aqui você entra com a resposta ou com a pergunta e dá a resposta. Então é um processo de mapear entre pergunta e resposta. A rede aprende ali o domínio com a relação entre perguntas e respostas. Por isso que se eu dou uma pergunta completamente diferente do que ela viu, ela nunca vai conseguir responder, porque ela não tem o conhecimento. Não tem nem as palavras suficientes para entender aquilo lá. E tem um problema muito sério que é esse aqui, que é gerar esse último, que é gerar umas coisas que não fazem nenhum sentido gramaticalmente, é incoerente. Então, a principal abordagem gerativa é a rede sequence to sequence, que vocês já viram, né?
usa duas redes recorrentes. Uma faz a leitura da pergunta aqui, por exemplo. Aqui no caso dá um exemplo de e-mail, né? Recebo um e-mail e a rede lê o e-mail e dá o reply, né? Responde esse e-mail para você. Mas aí para isso tem que treinar com milhares de entradas de e-mail e resposta para esses e-mails. E aí você vai e pergunta uma coisa que não tem nada a ver com e-mail, provavelmente ela vai errar feio. Porque só essa rede ela não consegue gerenciar contexto, ela não consegue guardar a informação de que você conversou há meia hora atrás, não consegue muita coisa, né? Consegue decidir se tem que dar uma resposta longa, se é uma resposta curta. Enfim, tem todos esses problemas aí que é muito difícil a gente mapear tudo numa rede só. E aí é por isso que normalmente a gente tem umas outras abordagens. Mais literária, mais no meio acadêmico. Você vê artigo do Google, vê artigo mais acadêmico mesmo usando isso daí. Na prática, pelo menos eu não conheço nenhum que está usando essas abordagens mesmo, comercialmente. Mas vamos lá. O primeiro delas é o aprendizado por reforço. Conhece aprendizado por reforço? Sabe como funciona? Não? Então, a gente tem 3 tipos de aprendizado dentro de IA, né? Que é o aprendizado supervisionado, que a gente está acostumado. Você vai lá e fala o que é o certo, o que é o errado, você dá label. O aprendizado não supervisionado, que você só dá o dado e não fala nada, basicamente. Deixa ela extrair as informações que clusterizam aqueles grupos. E aí você tem um aprendizado por reforço, que eu costumo falar que é a mesma forma que você treina um cachorro ou ensina uma criança bem nova. É baseado em recompensa. Você não fala para ela o que é o certo e o que é o errado, mas você dá recompensa quando ela está na direção do certo e dá uma penalidade quando ela está na direção contrária do que é o certo. Você joga lá uma bolinha pro cachorro, você vai lá e pega e você dá um biscoito. Se ele deixa para lá, você, sei lá, briga ou não dá o biscoito, que é uma recompensa negativa. E aí os principais componentes do aprendizado por reforço é o ambiente, que na verdade é o agente, e aí o agente ele toma ações no ambiente, e o ambiente ele reage a isso, né? E aí ele te dá recompensas. Então, essa é o conceito. E aí como que a gente aplica? A gente consegue modelar um problema de um chatbot como um problema de aprendizado por reforço. Normalmente, aprendizado por reforço é aplicado em casos onde você tem que tomar alguma ação. Né? E responder a alguém é uma ação. No caso, é uma reação ao input do usuário. Então, a gente pode pensar que o ambiente, que o agente, no caso, é o próprio bot, o ambiente dele é o usuário. Então, o usuário te fala alguma coisa, você reage, e aí, dependendo do que o usuário te dá de volta, você ganha uma recompensa. As ações do bot, a gente pode pensar como se fosse as palavras, cada palavra que solta, cada frase é uma ação. E a forma mais simples de recompensa em chatbot é o clássico estrelinha ou mãozinha. O cara vai lá, fala, resolve problemas, fala, seu atendimento de 0 a 10, quando foi sua satisfação com esse atendimento? Aí o cara dá uma nota lá. E aí com isso você realimenta o bot, que é o agente, vai lá, justo fala, essa resposta foi ruim, essa resposta foi boa. Provavelmente isso aqui a gente fala que é muito esparso. Pode ter uma conversa de sei lá, 10 trocas de frases e você avaliou tudo. Como que o bot vai saber o que foi bom? Se foi só o final que deu ruim, ou se foi tudo ruim, se ele tem que tentar uma abordagem completamente nova. Sim, não vou entrar muito a fundo no aprendizado por reforço, mas porque é uma área inteira nova, espero que semestre que vem a gente tenha uma disciplina de reinforcement em algum momento. Mas tem o processo de exploração, ele tenta, bem parecido com as buscas que a gente já viu, mas um pouquinho diferente como que ele atualiza os pesos. Aqui é só uma outra forma de ver isso, que em cima a gente tem o bot de fato, e a forma de treinamento dele, você dá a entrada, dá a saída, e aí você fala para o humano dar a recompensa. A recompensa ali é o reward de X dado C. E aí você realimenta o bot. Aí o objetivo do bot é maximizar uma função de forma a... essa policy aqui qual que é as melhores ações que eu tomo de forma a maximizar a minha recompensa. Esse é o conceito. Esse é o objetivo do agente.
O que eu tenho que fazer para o meu ambiente, que é o humano, me dar a maior recompensa possível? Então, para ver que é fácil de ver como a gente consegue modelar um chatbot como um problema de reforço. Mas aí tem lá todos os problemas de reforço. Você tem que, por exemplo, aqui, a gente tem... O humano tem que ir lá. Imagina você treinando um negócio desse hoje, você tem que rodar a sua rede, sei lá quantos milhões de vezes. Imagina fazer isso, esperar, até ele ficar bom, ficar esperando o humano ir lá e falar, tá ótimo, tá horrível, tá ótimo, tá horrível. E aí cai no mesmo problema de novo. É só uma rede fazendo tudo. Provavelmente você não consegue gerenciar, a rede vai conseguir gerenciar isso. Aí tem os modelos híbridos, mesmo dentro de reforço. Vou mostrar alguns outros híbridos, mas esse aqui, a ideia é que o humano fala, e aí que a gente tem a parte só de NLU, que faz o quê? Faz a extração de entidade, faz a extração de intenções, do mesmo jeito que a gente tinha lá naquela abordagem anterior. E aí esse resultado eu passo para um gerenciador de diálogo. O gerenciador de diálogo vai saber fazer o tracking de qual estado da conversa que eu estou, se já terminou a conversa, está no início, que variáveis que eu já peguei, o que eu já fiz, e ele vai passar para um bot, um agente aqui de reforço que vai tomar a decisão. Falar, olha, baseado nessa entidade que você extraiu, em tudo que você extraiu, no estado que a gente está, eu acho que a próxima ação tem que ser tal. E aí você pega essa ação e passa, ou ele pode, por exemplo, aqui normalmente tem conexão a banco, então se puder, vai no arquivo e busca no arquivo, todo esse tipo de ações é feito aqui. E aí você passa para um modelo que transforma essa ação sua em uma linguagem natural, né? O que vai de volta para o usuário. Então você pode ver, igual eu estava comentando com você, provavelmente as abordagens mais reais são quebradas assim. Tem um modelo que é especializado em fazer isso, outro é especializado naquilo, outro é especializado em gerar, outro em entender, outro em manter o contexto, outro em manter tracking dos estados, etc. Que é só uma variação daquilo lá que explica um pouco melhor só o feedback do cara e tal. E nesse artigo aqui, eu falo que a diferença desse aqui do slide anterior para esse é que eles conseguiram uma forma de treinar isso muito mais rápido, porque agora eles conseguiram fazer um simulador de humanos. Em vez de um cara ficar lá fazendo, você pega um monte de conversa, você monta um simulador, e aí ele consegue ficar dando feedback para o bot. E aí você consegue treinar ele muito mais rápido. Essa é a ideia. Essa é uma das principais limitações de aprendizado por reforço, que é quase sempre depende de simuladores. Né? Porque, igual eu falei, é inviável você ficar deixando alguém lá falando totalmente errado até ele aprender. Treine ele no simulador, depois põe ele em produção, e aí em produção, como o reforço é um negócio que está sempre aprendendo, ele só faz o ajuste. Tá. Essa é uma abordagem que tem um pouco na literatura, não vi muito na prática, né, de reforço. E a outra abordagem é a utilização de GAN. Vocês conhecem GAN? Sim? Um pouco? Consegue? Não? Então, a ideia, o nome de GAN vem de Generative Adversarial Network, que são as redes gerativas. Não vou tentar traduzir isso. Mas, em resumo, ela é composta por dois blocos, o discriminador e o gerador. A ideia aqui é como se o discriminador fosse um detetive e o gerador fosse um plagiador de quadros, né? Quando você pensa em imagem. Então, o discriminador, ele viu um monte de exemplos do que é certo, do que são imagens verdadeiras, que são samples positivos, certo? E aí o gerador também viu um monte de que ele começa a aplicar noise, né? Ele começa a fazer variações, cópias desse discriminador, e o discriminador fala se é verdadeiro ou falso. Por que isso funciona? Porque concorda que quanto melhor for o gerador, melhor o discriminador vai ter que ser para poder identificar o que é verdadeiro ou o que é falso. E da mesma forma, quanto melhor o discriminador for em distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso, melhor o gerador tem que ser para poder, né, enganar o discriminador. Então meio que um faz o outro melhorar, porque um tem que melhorar para superar o outro. Então essa é aqui a ideia. E é com essas redes que a gente tem tipo aquela deepfake, todas aquelas redes que geram umas coisas absurdas dentro de imagem, utilizando esse conceito. Aí você dá a imagem de rosto de pessoas reais,
e aí você fala para a geradora, fala assim, tá, agora gera uns rostos aí. Ela começa a gerar rosto até que ela consegue gerar um rosto que não é de dentro do dataset real, mas que é real o suficiente para enganar o discriminador. Aí tem aqueles rostos que falam, isso é familiar, mas não é de ninguém, foi gerado. Essa é a ideia. E aí, como que a gente pode modelar isso daí dentro de um bot, de um chatbot? Aqui em cima é a mesma coisa, dá a entrada e aí o chat te dá a saída. E aí você pega a entrada e a saída e passa no discriminador aqui. E aí o discriminador é assim, você pega todos os diálogos humanos, todas as respostas que humanos deram e coloca junto. E aí ela, né, você treina o discriminador. E aí ela fala, essa resposta sua está muito diferente das respostas que humanos dariam. Então aí está fake. E aí você tem que melhorar seu gerador de respostas até que ele consiga enganar o discriminador e falar assim, essa resposta parece uma resposta que um humano daria. Então, dessa forma você faz a rede gerar respostas factíveis, né? Que faça sentido dentro do seu domínio, do dataset que foi treinado. Então, essa é a ideia. Você falou só eu e C em nível acadêmico, o que você acha que comercialmente não tem isso? Cara, não sei se é porque não funciona de verdade, não sei se é porque é muito específico, é muito... Como que você coloca isso de fato para treinar? Você precisa de muitas conversas de pessoas, gerar esse dataset que teoricamente é difícil. Mas eu acho que o principal é porque é difícil você modelar o objetivo. Esse bot que é bom para você gerar um bot que gera respostas para perguntas e tal. Agora imagina que você quer fazer um bot que a maioria quer para poder, né, reservar um voo, um hotel. Como que você faz com esse tipo de rede? Você vai dar um monte de conversas de humanos reservando hotel, mas e aí os detalhes de o dia, como você garante esse tipo de coisa, entendeu? Como você garante que ele vai reservar no dia certo, no nome certo, e essas coisas. É uma caixa preta aqui, né? É meio complicado você fazer esse tipo de coisa. Então a maioria dos bots que a gente tem hoje não é de domínio aberto, ele é de domínio bem específico para uma tarefa bem específica. Por isso que eu acho que esse tipo de coisa não vai tão para frente dentro desse domínio, né? Mas tem um problema aqui, porque quando a gente pensa em imagem, aqui é o processo do gerador. Ele pega uma imagem, aplica um noise, né, que pode ser qualquer imagem ali, e aí você gera essa imagem que é uma variação da original. O interessante aqui é porque quando você faz uma alteração, né, aqui a gente pode ver a imagem como uma matriz de pixels, né, de números de 0 a 255, por exemplo, com um ou vários canais. E aí quando aplica aquilo ali, por exemplo, ela vai somar ou subtrair dentro do valor. Então isso aqui continua, quando você faz uma alteração na imagem, você continua tendo a imagem como saída. Dentro do domínio contínuo. E texto. Texto eu imagino que é a palavra computer, e aí eu faço o embedding dela. Eu tenho o vetor ali. E aí eu aplico um noise, que é somar mais um em todas as posições. E aí eu tenho esse outro embedding. Eu consigo mapear ele para alguma outra palavra? Pode ser que sim, pode ser que seja uma palavra que nem está dentro do meu domínio. Né? Então, por mais que eu seja um vetor composto de valores reais, que é contínuo, as palavras, tokens, embedding, é um domínio discreto. E aí o que acontece quando a gente tem esses... Tipo, a loss e tudo mais é discreto, a gente não consegue otimizar, né? Um dos princípios lá da gente conseguir aplicar o backpropagation, o gradiente e tal, é que a função seja contínua. Então, parece um monte de problema em termos de treinamento. E aí, como a gente não tem essas garantias, a gente tem um problema muito grande no treinamento. Não consegue, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, pegar a loss lá do discriminador para poder treinar o gerador. Então, o problema está aqui no gerador. Não consigo treinar ele end-to-end porque eu não consigo gerar um noise que faça sentido lá do outro lado. Eu não consigo. Né? Não consigo fazer o gradiente, basicamente.
Consigo fazer o gradiente sair lá da ponta do discriminador para treinar o gerador. É um problema. E aí uma das soluções... outro problema é que eu não consigo ter um feedback se eu não passar a sentença inteira. Por exemplo, o gerador ele gera um pedacinho da sentença só e passa para o discriminador. Só com isso eu não consigo ter um feedback. Eu preciso passar a sentença inteira. E aí é mais difícil ainda para a gente entender onde está errado. Se é no começo, se a frase inteira não faz sentido, etc. E a solução é usar aprendizado por reforço. Porque aprendizado por reforço a gente consegue otimizar a função não derivada. E aí a gente usa a técnica de... Tem o The Policies Train Using Policy Gradient. Com Policy Gradient eu consigo treinar esse tipo de função. Aqui, em resumo, eu transformo o gerador vira um agente de aprendizado por reforço. Igual a gente viu anteriormente lá, naquela outra abordagem. Então, agora eu tenho um agente aqui, que fica tendo ações. Acho que aqui... Opa, não tem. Meu gerador toma as ações, essas ações refletem no ambiente dela, que é o discriminador. E aí o discriminador me dá uma recompensa. E aí com isso eu consigo treinar a geradora. Aqui é só como que eu modelo, né, igual é o que eu falei. O gerador é um agente, os estados são cada token gerado. Os estados são todos os tokens que eu já gerei, os estados que eu já passei. A ação, né, dado todos os estados que eu já passei, que são os tokens que eu gerei, todas as palavras, qual a ação que eu vou tomar agora, que é gerar a próxima palavra. Então, com isso, eu consigo ter feedback a cada palavra gerada. Então, eu não preciso ter um feedback da frase inteira. E a recompensa é dada pelo discriminador. Baseado no tipo assim, essa frase sua parece muito com a dos humanos ou não. Então, quanto mais parecer com a do humano, maior a recompensa. Então, significa que o discriminador está gerando frases mais próximas dos humanos. Aqui é só alguns exemplos, né, de artigos, né, coisas práticas de pesquisas que utilizam essa abordagem. Uma delas é essa aqui, que chama SecGAN. Aqui a parte esquerda é como que ela é treinada. Basicamente, o discriminador, que é quem fala se é fake ou não, é treinado usando um monte de dado real misturado com um monte de dado gerado falso. Então, deixa ela mais robusta. E aí a forma que eu consigo repassar o resultado do discriminador para o gerador é usando Monte Carlo Search, busca em Monte Carlo. Eu não sei, confesso que eu não sei os detalhes. Depois, se quiser, eu passo o artigo, que essa parte ela é relativamente pesada em termos de cálculo, para entender como que isso aqui é repassado pelos estados intermediários do gerador. Mas eu basicamente uso essa busca aqui, conseguir repassar a recompensa daqui para lá. É uma rede legal, acho que tem um modelo pronto, se eu não me engano, o TensorFlow, você consegue gerar umas letras de música, uns textos bem legal. Eu treinei uma vez que eu coloquei todos os livros do Senhor dos Anéis lá e mandei gerar tipo umas 10 páginas, aí ele gera bem no mesmo estilo e tal. Bem legal que ele consegue capturar o estilo do que você usou para treinar, sabe? Sei lá, se quiser gerar umas redação falsa, é bom para gerar esse tipo de coisa. Outro exemplo é a RankGAN. O que é a ideia dela? O discriminador dela é esse ranqueador aqui. Ela ranqueia qual que é a frase que mais faz sentido para responder, né, para responder a entrada do usuário. Então, o usuário deu lá uma pergunta, e aí o gerador gerou uma resposta, e aí ele passa a resposta junto com outras respostas de humanos. E o objetivo é gerar uma resposta tão boa que ela seja ranqueada como o primeiro aqui por esse ranker, que é o discriminador. Então, você treina esse cara aqui, enganar esse cara aqui e sempre pôr o que ele gerou aqui como primeiro, e aí vai ser escolhida para poder ser a resposta. Ok? É só mais uma ideia mesmo de o que existe e tal.
Eu falei, esse artigo aqui, sei lá, tem umas 20 páginas. Se eu fosse explicar o detalhe, deixa eu ficar aqui algumas horas. Então, se a gente for pensar em termos de vantagens e desvantagens aqui dessa abordagem, então ela é boa porque ela usa exemplos anteriores, usa exemplos de conversas reais. Você não precisa gerar respostas, ações, ela consegue gerar baseado no que aprendeu. Tem muita coisa pronta, TensorFlow, PyTorch, nesse sentido. Só que a desvantagem é igual eu falei, é difícil você controlar o fluxo, é difícil você garantir que ela vai chegar no objetivo. Normalmente é usado em domínios mais abertos. Igual sei lá, uma rede só para entretenimento, uma rede para buscar uma coisa, mais nesse sentido. E aí é o que a gente pensa em self-learning bot, né? Em todos esses casos você treinou o bot, você pôs em produção. E aí bot que aprende, igual aqueles que a gente vê de vez em quando. Então, dentro das duas abordagens, quando você pensa nas redes gerativas, né, que geram a saída independente, aí vem aqueles casos tipo lá do Twitter, que os caras colocaram um bot lá e aí tem o problema do usuário mal intencionado. Sim, eles usaram a função lá que é de repeat. Né, tudo que o cara falava, ela pegava para ela e tentava repetir dentro do contexto. E acabou que teve um monte de gente mal intencionada lá, acabou que aí, sei lá, a rede, o chatbot ficou racista, nazista, um negócio assim. Então é um risco muito grande você deixar aberto e ela aprender qualquer coisa. E aí tem um problema também dela ser difícil de criar, de simular e tudo mais. É muito difícil, no caso das redes, né, de reinforcement learning. E aí no caso de retrieval, que é aquele mais clássico, né, do Google, Alexa, etc. Eles têm que fazer eu não vi isso aqui ainda, tipo, na prática eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então ela tem que entender novas intenções. Você cadastrou lá umas 50 intenções. Ela tem que ver que alguma ela não conhece, e aí ela incorpora no conhecimento dela. Fala, isso aqui é uma intenção nova, eu vou criar aqui essa classe para essa intenção nova. Ela fala, isso aqui, eu nunca vi esse exemplo, mas eu sei que ela é dessa intenção, dadas as distâncias lá e tal. A distância semântica lá, que dá o match na intenção, fala, isso aqui é diferente, então eu adiciono a minha base, então eu vou ficando mais robusto a novas variações de palavras. Correção, tipo assim, o cara cadastrou isso aqui, mas eu estou vendo que quase toda vez a pessoa, na verdade, quis dizer outra intenção. Então, mudança de exemplo, de classes. Esse tipo de coisa que é legal e tal, mas eu não acho que é muito difícil de funcionar no momento. Tem muita coisa, eu acho, envolvida. Então, só ideias que eu vi em alguns artigos, eu quis trazer aqui para a gente pensar. Eu acho que o maior problema disso daqui é uma coisa que eu tenho que começar a pesquisar, que é a rede não entende que ela não sabe alguma coisa. Ela não sabe que ela não sabe. Como que eu vou fazer uma rede adicional a nova intenção se ela sempre classifica dentro do que ela conhece? Toda vez vocês já fizeram alguns classificadores, provavelmente. E aí tem lá 10 classes. Imagina que tem uma 11ª classe que nasceu hoje. E aí você pôr lá, o que ela vai fazer? Ela vai classificar dentro daquelas 10 lá. Ela não sabe falar assim, nunca vi isso. Cria uma classe conhecida. Mas imagina se tem duas classes novas que estão totalmente opostas e você tenta fazer a rede aprender que elas estão dentro da mesma classe. Vai começar a gerar um espaço maluco. Classificador de danis que a gente está fazendo. É isso, eu tenho as minhas classes. Se você tirar a foto do meu pé, vai falando, esse pé se parece mais com o que? Aparece mais com... Isso, vai te dar uma classe, né? Exatamente. Então, é uma área muito interessante de se estudar, que chama, inclusive tem um nome, Open Set Recognition. São set de samples que estão fora das suas possíveis classes. Que abriria muitas possibilidades, né, se a gente conseguisse resolver, vamos dizer, ou melhorar essa solução para esse problema. Esse tipo de coisa, por exemplo, o bot consegue aprender, porque quando a gente pensa no nosso aprendizado, a gente sempre busca por mais conhecimento, porque a gente tem o entendimento que a gente não sabe muita coisa, né?
Não, eu vou lá na disciplina do Anderson porque eu não faço ideia do que é Deep Learning, então eu vou lá aprender. Mas se a gente não tivesse conhecimento que a gente precisa aprender mais, o conhecimento que a gente não sabe de alguma coisa, a gente não ia aprender quase nada, né? Então, acho que é um ponto muito importante dentro de IA que é relativamente negligenciado, né? Tem muito pouca pesquisa sobre classificar o que eu não conheço. Enfim, voltando aqui. E aí é o que a gente olha então para bot, em termos de capacidade conversacional por mecanismos de resposta aqui, vamos dizer. A gente pode dizer que quando você está falando de domínio fechado, e você usa a abordagem de retrieval, que é as mais comuns, é o mais fácil, né? Porque basta a pessoa entender o que é entidade, o que é intenção, e ter um pouco de conhecimento do negócio. Ela vai lá no Alexa, no Watson, qualquer um desses caras, e consegue montar um bot de order uma pizza, né? De pedir uma pizza, por exemplo. E se a gente vem no sentido de mantém o domínio fechado, mas vai para os bots que você não precisa definir tudo, né? Os generative bots. Aí você tem os bots considerados mais inteligentes, né? Que é capaz, você fala com ele, consegue te responder de uma forma mais natural, mas aí você precisa daquele monte de dado. Aí vai ficando mais difícil. Aí se você vai ali para domínio, igual a gente falou, domínio aberto, usando os bots, usando a Alexa, é possível? Tá ali, impossível. E se a gente for pro outro extremo aqui, que é bot de domínio aberto usando métodos gerativos. Aí é os bots mais genéricos, os bots que o Google tenta montar lá. A Siri, a própria Alexa, o que vem, né, que a gente compra, não que a gente usa para montar lá. Esses caras tentam ser esse bot. Aqui está o Jarvis, vamos dizer assim, ó, nesse pontinho aqui. É o cara que conhece de tudo, que você não precisou especificar nenhuma frase para ele. Ele gerou a frase, ele gerou as respostas, ele decide se vai dar uma resposta longa, uma resposta curta, se vai precisar buscar na internet, se o conhecimento dele é suficiente para poder responder a sua pergunta, etc. Se ele precisa fazer outra pergunta porque ele não entendeu, vai te instigar a dar uma pergunta melhor. Todas essas estratégias, tem muitos bots na prática que tentam fazer, só que não de forma genérica, assim, igual põe uma rede que aprende a fazer tudo isso. Normalmente a gente faz o quê? Você classifica a pergunta do cara, primeira coisa, tipo, esse cara está perguntando alguma coisa, a intenção é de pergunta, ou a intenção de pedir alguma coisa, etc. Então, baseado nisso, toma um tipo de ação. Ou vai decidir se... não entendi, mas em vez de falar não entendi, vou usar uma frase para poder retirar a informação que eu preciso do cara. Então, todas essas coisas, que o ideal seria estar implícito dentro do modelo, muita gente traz ele para cá de forma, né, vamos dizer, heurística, determinística, no caso. Acaba virando um estado final. Volta lá, acaba virando um belo de um grafo. Se o cara respondeu isso, faz isso, se não, é um grande infiel, se com um pouquinho de IA por trás. Então, assim, aí no fim das contas o IA fica só a parte de intenção, e é isso. Mas o que é interessante, ainda mais no momento que a gente está de NLP, é a gente tentar explorar mais essas outras partes. Porque, por exemplo, eu acho muito válido e interessante usar o aprendizado por reforço. Porque parece fazer muito sentido. Como a gente funciona? A gente conversa com as pessoas e aí você consegue sentindo e tendo recompensas não explícitas, mas recompensa implícita, né, dentro da conversa. Não sabe para que lado ir, quando você faz uma negociação, você vê que o cara não está cedendo, então você já fecha, ou você, né, tem essa coisa de recompensa dentro da conversa. Eu acho que faz muito sentido. E também porque reforço tem a capacidade de conseguir otimizar, otimizar comportamentos. Né? Consegue aprender, no caso, aprender comportamentos, que é mais difícil quando você fala do aprendizado supervisionado, por exemplo, é muito difícil você modelar comportamento. Quando a gente faz um processo de classificação, você fala, isso aqui é isso, e pronto. Agora, como que você
fala para um bot, você tem que ser mais maleável na compra, por exemplo, um bot comprador, um bot de negociação. Acho que o Facebook fez quando eu fiz disciplina do ano, sei lá, 3 anos, 2 anos atrás, tinha saído esse bot de negociação. E aí ele era assim, ele usava reforço para saber qual que era a estratégia que ele tinha que tomar. Ele olhava, tipo, qual que é o sentimento do cara. Ele usava um monte de feature para poder, né, conseguir fazer um negócio mais interessante. A gente tem que pensar como que a gente é. A gente é assim, a gente usa visual, a gente usa um monte de coisa para conseguir dar uma resposta, para conseguir levar uma conversa. Então, é um problema muito grande, é um problema não resolvido. Né? A gente não está nem perto de um Jarvis da vida. Mas tem muita opção, tem muita coisa para pesquisar. O bom é isso. Tem muito espaço para melhorar ainda. Bom, geral de chatbot é isso. Depois a gente pode trocar uma ideia mais específica sobre alguma arquitetura, alguma coisa que eu consiga ajudar. Mas vamos falar de QA, que particularmente é uma parte que eu acho mais interessante. Eu acho mais plausível de ter bons resultados. De novo, chatbot, quando é orientado ao objetivo, os que tem aí tem muitos que funcionam muito bem. Você consegue hoje ir lá e pedir uma pizza ou reservar um hotel por um chatbot, porque é um processo simples. Eu mostrei lá. Você reservar um voo, comprar um voo, você precisa de 4 perguntas. Mas o negócio é o chatbot Jarvis da vida. Esse que precisa de muito esforço ainda. Mas vamos lá. O que é o QA, né? O Question and Answer System. Sistema de pergunta e resposta. Qual que é o problema? O problema é dado uma pergunta. Dado uma pergunta, qual a melhor resposta para responder aquela pergunta? Vamos dizer que é uma variação do chatbot. Só que aqui vamos dizer que é mais fácil, porque você não precisa de manter muito contexto. Porque é uma pergunta, deu a resposta, acabou o processo. Espera outra pergunta. Então é dentro do contexto daquela pergunta. Você não precisa extrair nada para poder tomar uma decisão. Às vezes extrair a entidade é a própria resposta. Assim, teoricamente é um problema mais fácil. Só que como ele é específico, você espera um resultado melhor. Né? Eu costumo falar que ele é bem parecido, vamos dizer que na evolução do que o Google faz. Hoje, quando você faz uma pergunta para o Google lá, você está querendo a resposta final. Só que hoje ele não te dá. Ele te dá uma lista de sites, né? Então ele te dá qual que é o melhor carro, tananã. Ele te dá uma lista lá de sites de carro. Beleza. Agora, aqui a ideia é, o melhor carro do ano é tal. Essa é a ideia. Então, dado um contexto, você tem uma pergunta, e aí você, né, dado o contexto e uma pergunta do usuário, ele te dá a resposta. Fica à vontade. Imagino que seria o problema é estudar. Dentro do cenário que participamos, a gente tem determinado contexto de assunto que se estuda, que é envolvido por uma série de livros. Existe um livro básico que já é de pergunta e resposta, mas existem outros diversos livros que acrescentam conteúdo dessas perguntas e respostas sem desdizer o que está dito lá. Para parte daquela base e adiciona conhecimento. Complementar. Esse é o assunto. E aí a ideia é permitir que alguém com o celular possa estudar aquele determinado assunto e fazer perguntas. Né? O que é aquilo? É isso. E aí, diante disso, tá, entendi. Mas e se for assim? Seria nesse sentido. Então, existe um domínio fechado, que é o contexto do assunto, do livro, envolvido por diversos livros dentro daquela área, para a pessoa poder aprender, interagir e aprender com isso. Atualmente, o bot, a IA, aprenderia também, melhorando o seu aprendizado pela interação. Né? Eu acho que aí está dentro do Sim, é bem isso aí mesmo. Que aí porque o grande QA, ele está dentro do que chama de retrieval information, né? Extração, né? De informação mesmo. Então, o objetivo dele é extrair informação dado um texto que você tem, um contexto todo, né? O contexto que a gente fala aqui, se vem do bot, o contexto pode ser várias coisas, é meio aberto, mas o contexto pode ser qual ponto que eu estou da conversa, o que eu já consegui extrair, etc. Que o contexto é um texto corrido mesmo, normalmente. Essa pergunta aqui aqui essa pergunta aqui está dentro do contexto desse texto aqui.
Então, se eu fizesse essa pergunta dentro do contexto de um livro de IA, por exemplo, eu nunca ia achar a resposta. Olha, nesse contexto faz super sentido e provavelmente eu deveria achar a resposta. E aí a gente pode dividir em duas partes, né, duas camadas, que é a resposta longa, que dá o contexto de onde está a resposta, e a resposta curta, ou aqui ele fala a resposta exata. Foi em 1990, final de 1990. Ou você pode dar todo o contexto. Lá, quando ela não sei o que, criança, blá, blá, ficou famosa nessa época. E a gente, quase toda vez que você vai estudar sobre QA, eles começam falando sobre dataset, que é o mais importante, que é o que faz a diferença, vamos dizer assim. E aí um dos mais famosos que tem é o SQUAD, né, o Stanford Question Answering Dataset. Ele é, eu vou mostrar, eu não sei se eu tenho a estrutura dele, acho que não, mas ele é estruturado basicamente assim. É um dataset que tem um contexto, uma pergunta e uma resposta. Um contexto, uma pergunta e uma resposta. Você acha que no Squad, inclusive, tem mais de uma resposta. São 4 respostas por pergunta. Poder não ter viés de pessoa e tal. Ele tem... Mas a resposta é exatamente o que está escrito no texto, ou ele pode usar outras palavras? Isso, ele pode usar outras palavras. Ele pode construir a resposta. Pode construir a resposta. Por isso que tem vários. Ali, ó, tem mais de 100 mil pares de pergunta e resposta e 500 artigos diferentes. Então tem o artigo lá, e aí tem várias perguntas sobre aquele artigo. Outro artigo, várias perguntas sobre aquele artigo. E aí tem duas versões. A versão 1, tipo, na verdade é porque assim, eles transformaram esse dataset numa competição, que é exatamente o que vem aqui depois. Ele tem a leaderboard lá, tem a 1.0 e tem a competição 2.0. A diferença é que a 2.0 você tem que, além de identificar a pergunta, você tem que identificar se ele não sabe a pergunta. Dentro das classes, vamos dizer assim, dentro da avaliação dele, uma delas é não sei responder isso daí. Então, porque às vezes o que acontece? Dentro do dataset 2.0, tem artigo e perguntas fora do contexto daquele artigo. Então, você tem que falar não sei porque não tem naquele artigo. Entendeu? Então, isso aqui é para a gente ver mais ou menos o que está dominando a leaderboard. Acho que todo dia que você entrar lá, provavelmente vai ter um cara novo no primeiro lugar. A maioria das coisas é o que? É XLNet e BERT. E aí tem... E quase tudo é Google. Bem nesse aqui nem tanto. O 2 é mais dominado. E aí... Os textos, eles são grandes? Ou Não. Aquele padrão lá mesmo? Aquele padrão lá mesmo. Falando artigo e aquele texto. Aqueles, é um parágrafo normalmente grande assim. E ele está Por que não? fazendo a distinção do dataset de curta e longa também? Não, nesse não. Tem um outro que saiu, acho que no começo do ano, não lembro. Faz pouco tempo. Um dos últimos que saiu, que é do Google. E aí ele é assim. Tem lá essa mesma ideia, só que ele tem resposta curta e resposta longa. Porque faz sentido, né? Tem muita... Nem sempre a pergunta você tem que dar um parágrafo, uma frase inteira. Às vezes, igual, olha, quando for descobrimento do Brasil, você precisa do ano. Para dar o contexto todo. É até bom que você consegue treinar a bot. No Squad não tem. Se você para a nossa realidade, por exemplo, se você estudar história, se você estudar código civil brasileiro, se você estudar uma religião, se você estudar qualquer coisa, o nosso problema é um pouco maior. Parte da origem porque não tem nada. Exatamente. Só que esses modelos mais novos, às vezes, conseguem abstrair isso, entendeu? O que é de curto e longo. Eu estava fazendo uns testes no BERT e eu perguntei uma coisa lá que era uma data, ele deu só um pedacinho que tinha data. Às vezes, dependendo da qualidade do modelo, você não precisa explicitamente ensinar o que é curto e o que é longo. Você pode deixar que ele aprenda. E aqui eu peguei, né, do 1 ao 5, e aí eu peguei do 25 até o tanto que cabia aqui, só para ver se tinha muita variação. Tipo, se tem alguns modelos mais antigos e tal. E a maioria deles usa, lá em cima usa Elm, aqui no 25
variado assim. Aí que você vai para o 2.0, um detalhe interessante aqui é que aqui eles pegaram esse mesmo dataset e submeter para pessoas para ver qual que é a qualidade das pessoas em resolver esse problema também. Então, a gente pode ver que aqui, no primeiro lugar, ele já tem uma acurácia maior do que a dos humanos. E aí no 2.0, mesma coisa, né? Tem aqui o 86. Eu imagino que esse aqui é maior porque pra gente é fácil falar que a gente não faz ideia. E já lá no outro não. Então por isso que Albert, XLNet, Albert. Isso aqui que eu não sei o que é, o MP. XLNet. Então quase tudo XLNet e Albert. E aí também desde todo o top 5 é acima do baseline humano. É bem interessante a gente pensar que a gente já tem uma IA hoje que consegue olhar para um texto e responder com uma acurácia maior que a gente. Tudo bem que tem uns problemas de como que isso é validado, mas ainda assim, mesmo F1 e esse aqui match. Então, tipo assim, tem que dar match exatamente na frase esperada. Eu não consigo usar esse parte aí, treinar uma rede e depois utilizar um documento relacionado a um outro domínio. Sim. Consegue. Treinar no squad e depois usar em outro domínio. Consegue. O que pode acontecer é que o squad é a mesma ideia de você treinar um embedding no Wikipedia. Ele é aberto. É open domain. Então tem muitas coisas lá. Pode ser que você tenha que fazer, treinou no squad, depois você vai lá e gera um dataset bem específico do seu domínio, se for um domínio bem específico, e treina e faz o fine tuning lá. Quando você carrega um documento novo, ele faz assim. Ele faz um monte de outras coisinhas lá, mas basicamente faz um fine tuning em cima do documento, faz um monte de indexação, você ficar rápido. Porque tem qual o problema disso aqui? Você viu que eu uso a BERT. Tudo bem que o Albert é menor, mas o BERT é uma rede grande. Mas isso toda vez você tem que submeter para o BERT, mas isso é um sistema tipo um chatbot ali. Quanto tempo vai demorar para responder? Né? Não é aceitável você esperar 10 segundos, normalmente, você ter uma resposta. Então, tem que ser... Na prática, essas coisas quando vão para a prática é muito mais difícil, a gente sabe. E aí você pôr isso em produção, você pôr isso em escala, você fazer isso responder no tempo que você espera que uma pessoa possa esperar uma resposta, é muito difícil. Eles têm que fazer um monte de artimanha para poder reduzir o máximo o uso de um modelo grande. Mas essa ideia sua está no caminho. Isso aí. Aí só para não falar que eu fiz de um dataset só, tem aí um monte de outros datasets só de QA. Esse Yoda QA é interessante, a ideia dele ele critica o squad, fala que ele é muito simples, tipo, ele tem muita falha, porque uma das métricas dele é se deu um match exato, e a gente sabe que, igual você falou, cada um aqui pode responder a mesma pergunta diferente. Então a gente precisa de métricas melhores, né, para poder avaliar. E questões mais complexas, que precisa abstrair a informação. Porque a maioria do squad você pode ir lá e recortar e responder. A ideia desse Yoda aí é ser mais difícil. Aí tem vários aí, um baseado só em pergunta e resposta do Quora, baseado em artigos do Wikipedia. E um que eu acho mais interessante é esse aqui do Google, que eu estava falando. Ele tem lá um short, perguntas curtas e perguntas longas. E junto com ele tem eles lançaram um dataset que chama DecaNLP, alguma coisa assim. São 10 tasks diferentes de pergunta e resposta. São perguntas longas, tipo, eles classificam lá, tem uma classificação de tipos de perguntas, aí tem várias perguntas diferentes. Bem interessante. O que você faz hoje no dataset português? Quase não tem. Português é horrível.
Você traduz ou você gera seu dataset. Ou você traduz o dataset. Realmente é umas coisas ruins assim. Em português é muito, muito ruim. Eu acho que... deve ter um ou outro, mas a maioria dos bons, os grandes, é em inglês. É. Já que alguns desses trabalhos que eu falei, tem livros em inglês, por exemplo. Você traduzir perguntas, passar para lá e achar o local da resposta exata, por exemplo, traduzir a resposta. Pelo menos você traduz uma vez só. O ruim é quando está em português, aí você traduz a pergunta, gera e traduz de volta, aí é duas traduções, você perde muito. Mais que para inglês tá bom, mas mesmo assim, nunca é perfeito. Direto, teve uma época que eu estava usando num bot que era a gente usar só tradução, porque a gente não tinha modelo que prestava em português. A tradução às vezes era ok, porque a tradução do Google hoje é até boa. Mas tem hora que ele simplesmente estraga tudo. Ainda mais se for fazer extração de entidade, por exemplo. Extração de entidade, como que você faz para... Você está em português, você traduz para inglês, extrai lá em inglês, aí como que você traduz aquele cara separado? Ou vira outra palavra. Pode ser que até perca aquela palavra que é entidade. Que é a base do question. Você vai fazer pergunta, ela tem entidades ali. Sim. Significativas da pergunta dela, que é o que ela quer saber. Tem um artigo que mostra que geralmente a gente faz essas coisas explicitamente, né? Extrai entidades, extrai intenção, extrai isso, faz post-tag, etc. Tem um artigo que mostra que o BERT, por dentro, ele tem uma tendência a fazer todos esses pré-processamentos por conta própria. Ele aprendeu que assim que ele abstrai o que está, né, como que ele responde, etc., ele faz todo esse processo por dentro. Sim. De novo, o sonho é a gente chegar num modelo que faz tudo que, por exemplo, o chatbot faz. Né? Consegue manter o contexto, etc. A gente está começando a ver modelos que conseguem fazer essas coisas que a gente fazia na mão, tudo lá dentro. E aí, mas ainda não é garantia. Então, não tem todas essas questões. E quando você vai para o mercado e o cara vai e fala, tá, mas que garantia que você me dá que, por exemplo, lá o BERT vai marcar o horário certo do meu voo? Fala, não, não tenho. Fala, não, então não quero. Na área médica, por exemplo, tem muito isso. É muito difícil convencer um cara que você vai usar, que vai dar o diagnóstico usando uma rede, mas o cara vai falar, mas com base em quê? Está mostrando que isso aí é verdade, que ela falou, de onde ela tirou isso? Fala, não sei, eu treinei e ela aprendeu. A resposta normalmente não é satisfatória. E sempre ter isso em mente. Tem muita coisa que parece ótima, que faz um monte de coisa que parece boa, mas na hora que se põe no mundo real não rola. Tá, aí tem aí umas diferenças básicas entre QA e chatbot. Mas acho que é o que a gente já conversou aqui. Né? Que é uma variação, né, do chatbot. Deixa eu ver se tem algo que compense. Falar diferente aqui. QA é mais orientado a conhecimento, enquanto o chatbot normalmente é mais orientado a objetivo. Né? O chatbot, você entra lá para poder se resolver um problema seu. Eu quero de novo, sei lá, reservar o voo, comprar uma pizza, etc. Já, normalmente, o QA é um negócio que você vai lá para buscar alguma informação que você quer. Ele está lá para te ajudar, para facilitar. Em vez de retornar o livro onde está a resposta, ele te retorna a resposta do que você quer. E aqui, e se a gente tem texto, aqui que no caso é, por exemplo, um documento que tenha texto e tenha imagem. Ou, por exemplo, eu faço uma pergunta sobre uma imagem. Tem uma arquitetura que você usa uma convolução em cima para extrair as características da imagem, usa um word embedding e passa no LSTM, em qualquer rede recorrente, e o resultado, que são dois mapas de características, você passa no fully connected e é isso aí. Então, uma abordagem. Oi?
você consegue fazer perguntas sobre imagens, por exemplo. Só para mostrar que a gente consegue aplicar não só perguntas em cima de texto, mas pode perguntar em cima de imagem, perguntar em cima de tabela. Basta você ter um método que você consegue extrair informações de lá. Do mesmo jeito que aqui eu extraio informação da pergunta, ali em cima eu extraio informação da imagem, do dado que você quiser. Bom, aqui algumas arquiteturas. Primeiro, essa aqui é a ANET, que é uma arquitetura, acho que proposta, se eu não me engano, é do Google mesmo. Ela não é tão nova, não. Deve ter, sei lá, uns 2 anos. Acho que é de 2017, se eu não me engano. A ideia aqui é como funciona. Você dá como entrada o contexto, que é aquele textão lá, maior, e você dá a pergunta. Aí você faz o embedding, passa por esse bloco aqui, que é basicamente um bloco que composto por convolução, camada de self-attention e no final uma MLP comum aqui. Então ele faz meio que uma super extração de informação, tanto do contexto quanto da questão. E aí eu concateno isso, né? Junto o que eu entendi da pergunta, o que eu entendi do texto, que é basicamente o que a gente faz. E aí eu junto tudo. E aí isso no monte dessa aqui de novo. Definir, esse aqui vamos dizer que é um modelo extrativo, porque a saída da rede é o ponto inicial e o ponto final do texto onde está a resposta. Entendeu? Assim, por alto, o que ela faz? Então, ela abstrai o entendimento do contexto da pergunta e dá como saída onde é o ponto de início e de término do meu contexto que tem a resposta para essa pergunta. Desde que a gente tem os modelos extrativos também e os modelos generativos. Ou melhor, desculpa. É os extrativos e os abstrativos. Modelo extrativo, eu vou lá e tiro do texto. Exatamente o que eu quero. O modelo abstrativo, ele vai lá, lê tudo e gera um texto baseado no meu vocabulário. Né? Meu não, da rede, no caso. E aí esse aqui é um modelo extrativo. Ele vai lá e me dá qual o ponto onde está a resposta. Eu vou lá e tiro o texto e falo, beleza, que é a resposta para essa pergunta. Cara, não é difícil falar assim que é uma rede. O que eu dou para a rede é... Qual é o processo de treinamento aqui? É o contexto, questão, e aí eu dou... O resultado é onde está a resposta. Tipo, no treinamento dela, aprende onde está a resposta. E aí, isso aqui no meio que faz a magia. É aqui que ele extrai qual a relação entre esses caras e a resposta que eu tenho que dar. Como ele faz isso exatamente, não tem como a gente saber, né? Exatamente. Mas é por distância semântica e tudo mais. Mas não é tudo implícito, não tem nada explícito. Não tem um ponto aqui onde eu vou lá e... qual que é a distância entre palavras, qual que é a lógica linguística, não tem nada disso, entendeu? Pelo processo de aprendizado, ela consegue abstrair essa relação, pergunta e resposta. Né? Não pode nunca esquecer que a rede é um sistema de aproximar uma função de mapeamento. Estamos mapeando essa entrada, que é contexto e pergunta, por uma outra saída, né, um outro subespaço que é a resposta. E o que faz no meio é o que relaciona os dois, o que mapeia. E nesse caso, pensando, por exemplo, posicionar embedding. Aqui tem, sempre tem. Tem que lembrar que sempre que a gente falando de texto, a gente nunca consegue enfiar texto direto lá. Sempre embedding. E aí que você muda para um embedding que você quiser. E aí, de novo, quanto melhor a representação da sua palavra, melhor a qualidade da sua rede. Né? Um dos problemas de NLP é esse. Ter imagem, a gente consegue passar a imagem lá direto, porque ela tem uma representação muito mais simples. Agora, o texto a gente tem ainda uma dependência anterior, que a representação dessa palavra é boa o suficiente para a rede entender a relação entre as palavras. Depende do embedding. Deixa eu adicionar um pouquinho
Claro. Um fator dificultador no meu entendimento. Uhum. Nesse cenário aí, eu estou com o aprendizado supervisionado. Sim. A pergunta e a resposta. Sim. Só que dentro do contexto, por exemplo, do estudo, que eu vou ter textos que complementam aquele assunto. Mas não necessariamente, ele é não supervisionado, porque não necessariamente ele sabe que aquele contexto ali, do estudo, do livro, ou de um capítulo, ou de um artigo, é necessariamente relacionado àquela pergunta número 3 específica. Sim. Digamos assim. E aí eu tenho um dilema. Eu tenho um texto supervisionado, mas eu tenho outro conjunto de conteúdo que agregaria ou enriqueceria, mas é não supervisionado. Você não tem muito o que fazer. Ou você anota ele, Sim. ou você usa ele só de onde você quer, porque lá é onde você quer aplicar, né? Lá é onde você quer usar ele. Você pode fazer, você disse que tem um livro que ele já tem mais ou menos estrutura de pergunta e resposta. Tem um livro base que são as perguntas e respostas. Você pode usar ele para fazer o especialização no domínio, né? O fine tuning no seu domínio. Você usa esse e aí depois você, mas eu quero aplicar nesse resto todo que eu tenho. Então, já fez o fine tuning um pouquinho, porque assim, ela já foi treinar no squad, que é genérico. Aí depois ela já viu suas perguntas e respostas que tem um domínio ok ali, que já aparece com o que você quer. Então, teoricamente, acho que você já pode testar nesse outro que você não sabe. Que é onde você quer extrair. Então, exatamente. Porque ela já sabe o aberto, ela já sabe mais ou menos o que você quer, então, na teoria, na verdade, ela está pronta para você usar. O livro que eu estou chamando de não supervisionado é o meu mundo real. Esse é o mundo real. Vai fazer a pergunta, ele é o mundo real, e vai tentar. Isso, busca lá, exatamente. Lá em tal livro, tal lugar, fala sobre esse assunto. Eu acho que é isso que você vai responder. Retorna lá. A diferença aí funciona. Como assim? Eu tenho uma pergunta. Essa pergunta. Eu vou passar o contexto. Tem que passar o contexto. Porque é de onde, nesse caso, principalmente porque ela é extrativo. Você tem que passar de onde ela vai tirar a resposta. Você tem que saber que a resposta está em algum lugar. Passa o contexto e a quest. E aquela outra que é a extrativa? Extrativa você também tem que passar o contexto. O negócio é que lá ela não vai te dar onde está no seu texto. Ela vai te dar uma resposta gerada por ela. Por exemplo, eu quero fazer perguntas a respeito do Game of Thrones. Passei lá todos os livros. Todas as vezes eu tenho que passar, junto com a pergunta, todos os livros. Todos os meus livros? Aí que mora o problema, que eu falei. Na prática, é complicado. Porque quando você... A Sec2Sec que eu mostrei lá atrás do chatbot, você treinou ela com os livros Game of Thrones todo. Aí você não precisa dar o contexto. Porque dentro do problema de QA, você tem que dar sempre o contexto. Porque ela precisa saber para onde olhar. Não sei como que eu esqueci de colocar um slide sobre isso, mas o que a gente sempre fala tem os dois modelos que eu falei. O extrativo e o abstrativo. O extrativo é como se fosse o marca-texto. Você tem o texto, aí você vai lá e marca onde está o que você quer. O abstrativo é o lápis, é o que você vai lá e escreve a resposta. Por quê? Você leu aqui, e aí você pega seu lápis e escreve a resposta aqui. Então, você abstraiu, né, materializou aquele conhecimento e baseado no que você entendeu, você gerou um texto usando o seu vocabulário. Né? É assim que a gente faz na prática. A gente tem esses dois tipos de... Dentro de problema de sumarização é a mesma coisa. O problema é que você vai lá e retira. Tem um problema que você vai lá e lê e resume. Aqui é a mesma coisa, aqui não interessa resumir. Aqui, no problema de sumarização, a gente pega o mesmo texto e tem que sair uma versão menor dele. Aqui entra um texto, uma pergunta, e a gente tem que tirar, tem que relacionar esses dois e gerar uma coisa nova. Cara, depende desse cara aqui, normalmente. Hoje em dia. Mas inferência normalmente é sempre rápido. Depende. Se for pensar só na rede, inferência é rápida. Passar o quê? 1000? Um livro? Pois é. Morre aqui de novo. Como que você... Fazer embedding de um livro inteiro, no BERT, por exemplo. Praticamente demora. Bastante. Em direção de Word2Vec, por exemplo, a gente não seria tão demorado. Mas um embedding bom, tipo BERT, você vai passar ali, deve demorar. Um Elmo,
que é um desses caras. Aqui tem uma que é bem famosa, que é a BDAF, a Bidirectional Attention Flow Model. Ela é basicamente uma sequence to sequence, aquela que a gente mostrei lá, que vocês estão acostumados. Mas ela tem uma camada de atenção. Ali dá pra gente ver cada camada ali. Baseada em caractere, depois tem uma camada baseada em word, né, em palavra. Depois aí passa isso tudo no LSTM. Depois passa nessa camada de atenção. É a atenção que eu acho que vocês já viram algumas vezes. Depois passa no LSTM bidirecional, que é basicamente essa parte aqui já é o seu... que é o encoder, que é o decoder. E aí tem input layer, que é um softmax. E aí de novo ela vai te dar o ponto entre a entrada e a saída. Desculpa, o início e o fim. Qual que é o início e o fim do texto? De novo ela vai extrair do texto o que você quer. Tem toda a parte de contexto, como que ele entende o que é o contexto da pergunta, tudo mais. É o mesmo conceito de atenção. Vocês já viram, não vou explicar de novo não. Essa é uma rede bem comum, assim, ela já existe há algum tempo. Essa vai uma variação. Essa aqui é com atenção, tinha uma variação dela que a original não tinha atenção. E a gente vai ver mais um, acho que agora. Essa aqui é um pouco mais recente, é a Multitask Question Answer Network. Tá vindo de novo entre a question e o contexto, né? O contexto e a questão. Desculpe, a pergunta. Aí faz muita coisa, né, da atenção, tem essa co-atenção, tem a self-attention. Essa parte que é um monte de atenção. Uma arquitetura toda que não convém ficar explicando e que no final tem o encoding. O interessante aqui é que ela decide se ela vai usar... Tem esse cara aqui que chama pointer. Ele decide se ela vai usar... Não, desculpa, esse aqui ele só... É um cara que... Deixa eu olhar aqui. Não, é isso mesmo, desculpa, gente. É porque esse aqui... Tem uma rede que saiu para sumarização que chama Pointer Generator. O que ela faz? Ou ela aponta para ou ela escolhe alguma coisa pronta, ou seja, alguma coisa dentro do texto, ou ela gera alguma coisa. Ela aqui tem tipo uma rede que decide qual que é a maior probabilidade dela pegar a palavra, né, ou pegar alguma coisa pronta, ou pegar uma coisa que ela gera. Então é meio que um híbrido entre o abstrativo e o generativo. Entre o extrativo e o abstrativo. Né? Então, ela decide se ela vai extrair ou se ela vai gerar uma palavra nova. E ela faz isso porque aqui ela tem uma rede recorrente. Né? A cada palavra que ela gera, ela gera uma nova palavra e extrai uma nova palavra. O que eu vou pegar? Acho que agora faz mais sentido isso. Aí dessa forma ela gera uma resposta teoricamente mais coerente. E outra coisa interessante é que ela consegue utilizar palavras fora do contexto. Que concorda que, da forma daquelas outras redes, a resposta sempre vai conter só as palavras que estão lá dentro. Ela não consegue gerar uma resposta com palavras que, por exemplo, a rede de linguagem foi treinada. Né? A rede de geral, a resposta foi treinada. Já com esse tipo de arquitetura, que ela pode escolher entre pegar uma palavra pronta ou pegar uma coisa que ela gerou, ela consegue gerar uma coisa um pouco mais completa. Igual a gente, eu li lá, mas eu acho que eu peguei esse mesmo texto aqui, mas eu acho que eu posso mudar essa palavra aqui que vai ficar mais interessante. Então ela consegue fazer essas mudanças. E essa é a ideia dessa rede. Ela consegue escolher uma coisa ou outra. E é a ideia desses pointers aí. E aí, uma outra abordagem, essa é relativamente recente, é do Google, chama Google Active Question Answer. E a ideia deles é reformular as perguntas. Porque às vezes o usuário vai lá e faz uma pergunta que é difícil, tipo, usa umas palavras, usa uma forma que é difícil de eu entender, da rede entender e tirar uma resposta. É bem comum a gente fazer isso. A pessoa pergunta de um jeito,
Mas na minha cabeça eu meio que reformulo a pergunta para uma coisa que faz mais sentido para mim. Ele quis dizer isso. E essa rede é isso, ela pega uma pergunta e, tipo, ó, when was Tesla born? E aí ele faz... Então, baseado... Aí tem uma rede só para isso, tem uma rede só de... chama de parafraseamento. Então, pega a pergunta, gera variações de perguntas, extrai um monte de respostas, aí passa uma rede... E aí, no caso desse artigo, ele usa aquela BDAF lá, que eu mostrei. Bidirectional. Para poder gerar a pergunta, ele gera um monte de variações usando uma rede. Ele pega cada uma dessas e passa na outra rede para dar as respostas. E aí o resultado disso daí, ele passa em uma terceira que vai decidir qual delas é melhor. E aí para fazer isso, esse cara que decide, ele modela o problema de novo com um aprendizado por reforço. E aí o ambiente é esse, tem o usuário, e o usuário manda a question, e aí você faz a reformulação usando uma sequence to sequence, e aí você passa para o seu ambiente, que é o ambiente de QA, que é quem avalia o que é bom. E aí, baseado é sempre 3 que ele manda. Ele fala que, por algum motivo, acho que empiricamente, eles sempre geram 3. Essas 3 é enviada para cá. O ambiente dá a recompensa. Aí ele usa uma CNN, ele usa vários modelos, tipo um ensemble para decidir o que é melhor. E aí ele retorna os scores de cada um desses para essa CNN que meio que agrega e toma a decisão final. Então, softmax vem aqui e aí solta a resposta de volta. E aí fica nesse loop aí de pergunta e resposta. Então a ideia é bem interessante porque, como eu disse, parece algo que a gente faz, que é reformular a pergunta. Você tira um pouco da responsabilidade do usuário em fazer uma pergunta que faça sentido dentro do domínio. Então o usuário vai lá e faz uma pergunta que para ele faz sentido, mas a rede nunca viu nada mais ou menos daquele jeito. Então você vai lá e consegue reformular e ter a chance de ter uma resposta muito melhor. E é legal que, como ele modela como um problema de reforço, a rede consegue... Ela tem opções. Se o cara começa a perguntar só de um jeito e minha reformulação sempre vai para um rumo, então ela vai aprender que aquele tipo de resposta é sempre melhor. Então, essa ideia de aprender do reforço aí, de novo, eu acho bem promissor. Bom, acho que é isso aí. De uma visão geral do que é chatbot, um pouco das coisas que existem, um pouco do que é QA, também algumas arquiteturas que existem. E a gente pode trocar uma ideia aí, discutir e ver. Se tiver ideia, problemas, a gente troca uma ideia. Vou voltar sem áudio, estava falhando. 31 aqui. Isso aí, e aí? O que vocês contam? Dúvidas? Querem saber mais? Cara, eu não mexi naquele chat, foi o Eduardo, mas eu acho que ele usou uma estrutura igual ao Retrieval lá, saca? Bem naquele esquema lá de... Porque o chat da prefeitura é aquele negócio. Você dá mais prefeitura, que é um negócio muito mais voltado para o povo e tal, que nem sempre tem uma escolaridade alta, nem sempre tem muita... Nem sempre tem muita proximidade com tecnologia. Então tem que ser um negócio bem focado. O cara tem que entrar lá no chat querendo, fala, quero fazer tal coisa. E aí você tem que levar o cara para aquele ponto. Então aquele tipo de bot faz muito sentido para esse caso. Né? O cara vai lá e fala isso, fala, então tá, então eu preciso desses dados. Aí a pessoa fala metade dos dados, fala, tá, mas e quais são os outros? Tá ótimo, então seus dados que você me passou foi esse, posso confirmar? Não, pode, acabou, é isso aí. Então faz muito sentido. Isso, bloco de... Isso, você precisa. Uhum. Mas é um infiel saber. Você não consegue ter isso de forma inteligente. Na verdade, não é o if else
Você fala dentro de cada bloquinho? Porque assim, para entrar no bloquinho você usa a intenção, né? Eu quero pagar meu IPTU. Isso, aí vai provavelmente ter uma intenção lá de pagar IPTU. Pup, entrou. Qual que é o código do seu imóvel? Isso, aí vai ter provavelmente... Sempre tem a primeira pergunta da intenção. Aí qual foi lá para... Qual o código do seu imóvel? Aí o cara escreve, sei lá, Maria. O bot tem que ter uma resposta para quando ele não entende ou quando não identifica nenhuma entidade. Fala, senhor, qual que é o seu código, não sei o quê. Poderia digitar números, né? Normalmente esses bots, o que acontece? Quando você precisa de número, você já filtra, nem deixa o cara colocar letra. Fala, por favor, só número. Essas perguntas é if else. Geralmente é assim, faz 3 tentativas, se não conseguiu pegar nenhum, você sai. O cara está tentando mudar de intenção. Tem um monte de regrinha lá, mas é tudo regra. E aí, quando você pergunta de novo, aí entra a intenção e a entidade, de novo. Assim, senhor, qual que é o seu endereço? O cara vai e fala, e aí o cara falar, você vai identificar. Tô dando a intenção tal, então, aí assim, então as intenções que tem mais chance se tiver já acontecido outra, sabe? Então, assim, por exemplo, você entrou na intenção de pagar IPTU, provavelmente aqui dentro tem um número restrito de intenções que faz sentido aqui, né? Faz sentido o cara falar, pedir outra coisa. Então tem algumas hierarquias assim de intenção e tal, mas a maioria delas é regra. A maioria das coisas que está lá dentro é regra. A maioria das coisas que estão dentro disso daí é a parte de IA lá, intenção e entidade. No máximo tem o policy, que é o que define, tipo assim, será que faz sentido? Será que o cara não está pedindo outra coisa? Só para decidir para onde vai. Mas depois que entra nesses bloquinhos, quase sempre é if else. Considerado ainda dentro dessa área aí, faz a transição para texto? Basicamente você põe uma camada aqui do que vocês viram esses dias aí, né? Semana passada, você converte speech to text, text to speech. E aí o cara manda a voz, você transforma em texto, faz o QA, faz o que você quiser lá dentro, gera a resposta e transforma de volta e manda em voz. Assim que o Alex, esses caras, tudo funciona. O Google Assistant, isso. Hoje tem lá a plataforma do Google Assistant hoje. No último Google for Dev lá que teve, eles incentivaram muito o uso do Google Assistant. Tem um monte de coisa nova lá que é bem fácil você conectar o Google Assistant no bot do Dialogflow que você criar, você fazer o pipeline inteiro. Mas na prática, se for fazer do zero lá, é isso aí. Uma camada que transforma só de texto. Hoje eu estava conversando com os meninos que deram aula de voz e falaram, tem, por exemplo, a gente achou um artigo que os caras fazem a tradução sem mandar para texto, que é muito raro. É muito mais fácil, já que a gente já tem coisa melhor em texto, manda um negócio para texto, faz o que você precisa fazer lá e volta para voz. Aí a gente vê um artigo que faz a tradução de voz para voz, sem passar por texto. Ele abstrai o idioma no espectrograma lá e tal. É isso. Uhum. Um pouco comparado lá com o lá, são 200 mil pares lá. Então, assim, nem sei se o Paritani diz é bastante bobo até. Se for que tem uns 1000? 1000 perguntas e respostas. Do cenário específico. Às vezes nem faz diferença. Bem comum. Mas pode testar. Seria pegar uma coisa dessa já pronta para o squad. Tem, por exemplo, você viu lá, no squad lá quase tudo é BERT. Vai lá, pega um modelo BERT lá e faz o fine-tune do BERT no squad, com qualquer coisa e faz um teste. É o mais direto que você pode fazer é isso. Aí você vai lá no leaderboard do squad e pega as abordagens lá. Normalmente fala quem fez, às vezes tem um link para o artigo, aí você vai lá e vê se tem disponível. A variedade da forma de fazer pergunta, sim. Esse tipo do Google, então, gera essa... Sim, isso é muito bom. Lá, obviamente, não está preparado para fazer inglês, né? Tem esse problema. Que é o plano do Facebook, agora recente também, que lançou lá. Então, ele te gera uma pergunta para o Isso, eu também não lembro. Sim. Você tem uma olhada nisso lá, mas não tem nada, né?
É isso. É essa a vida do português. Quase nunca tem nada em português. Por isso que o professor Pedro tá lá fazendo, tipo, o, sei lá, que terceiro modelo grande que ele tá treinando português. E é uma boa oportunidade também. Vocês, tipo, criar dataset e treinar modelo dentro de NLP hoje, pra gente, é muito, tem um impacto muito grande. A maioria das soluções, quase ninguém tem dados suficientes para montar, para treinar o próprio modelo. Aí fica nessa de usar inglês, traduzir, fica mais ou menos. Então, é difícil, né? Porque, por exemplo, tem muitos desses modelos aí, ou desses datasets, que aí tem quatro pessoas, tem que ter tipo umas 4 respostas. Aí como você arruma pessoas para responder mais de 100 mil perguntas? Tem que formular as perguntas. Tem que ver se ela está espalhado bem dentro do domínio. Enfim, é um trabalho bem grande, né? Você conseguir fazer um dataset interessante. Por isso que assim, o Squad está aí não sei quanto tempo e quase todo artigo que você faz, o cara tá lá. No Squad deu tanto. Porque é difícil. Você falou do Facebook. Eu poderia usar esse dataset do Squad para mim criar uma rede para aprender a perguntas e respostas? Já viu alguma coisa a respeito? Rede para gerar as perguntas. Porque eu passo o contexto, faço a pergunta, faço a resposta. Eu peço para ele aprender a extrair perguntas e respostas. Você pode usar uma GAN, igual eu mostrei lá atrás. A GAN, a ideia dela é gerar variações de coisas que você mostrou. Você pode fazer isso. Você mostra o contexto, pergunta e resposta, manda ela gerar pergunta e resposta. Faz sentido. Ou você pode gerar, dar um contexto, manda gerar um monte de pergunta. É isso que eu quero. Dá um contexto, gera um monte de pergunta. Em português. Mas eu não tenho 1000 perguntas. Eu tenho 5 livros lá e quero gerar perguntas aleatórias. Eu vou colocar um lá para poder ficar gerando pergunta e resposta. Então, tem uma rede, pegando os textos e gerando perguntas e respostas, entendeu? Pegar uma rede que faça isso. Gerar pergunta eu acho que é fácil. A resposta para a pergunta é mais difícil, porque aí já é o próprio problema. Mas se eu já tenho datasets onde eu passo pergunta e resposta. Sim, eu acho. Teoricamente, eu tenho um dataset que sabe de um desses saiu uma pergunta e uma resposta. Sim. Teoricamente, sim. Gerar a resposta eu acho que é difícil, é mais difícil. Gerar um monte de pergunta dado um contexto, por exemplo, acho que é bem factível. Para a pergunta e a resposta, pode ser também. Porque imagina que você já tem o dataset e se ele é, tipo assim, você tem rede já treinada no Squad, que tem lá aquele 90%. Você falou que é mais complexo. Tem contexto, pergunta e resposta. Isso. Porque assim, se você já tem uma rede treinada, tem um bom resultado, porque lá que tem naquela métrica 0.9 lá, 90%, você consegue gerar, primeiro dar o contexto, mas gerar um monte de perguntas, aí você usa outra rede, e eles pegam uma rede dessa e passam todas as perguntas e geram as respostas. Só que é tudo para aquele dataset, tá gerando você está meio que só aumentando o dataset. Né? Por quê? Aí você consegue... Só que qual a lógica? Para que você quer fazer isso exatamente? Para mim gerar perguntas e respostas de um domínio específico. Do domínio. Pois é, o problema é esse. De novo, acho que porque que pensa, você está querendo treinar a rede para poder ficar bom naquele domínio? Eu quero ensinar ela a ficar boa naquele domínio. Eu quero ensinar ela a ler um texto e aprender a extrair perguntas e respostas. Tá. Mas aí entra num outro problema, né? Problema de geração, não de... Mas aí, uma vez que eu tenho perguntas e respostas, aí eu gero depois, eu treino uma outra rede para aprender a responder perguntas do domínio. Eu estou gerando dataset de conhecimento. Exatamente. Eu quero é o meu problema original, não tem dataset. Eu quero uma rede para gerar dataset. Eu, depois de gerar dataset, eu vou treinar uma rede para aprender a responder perguntas e respostas dentro daquele domínio específico. Uhum. Nosso primeiro problema é gerar o dataset. A gente tem um livro lá que é o não supervisionado. Seria pegar um livro e transformar não anotado. ele para um supervisionado, que é extrair dele de dentro perguntas e respostas dentro
está preocupado em fazer questionamento. Mas só qual é o problema? Imagina o seu problema lá. Pra você gerar as perguntas, você concorda que quando você gerar a pergunta daquela resposta, você está passando pelo problema de responder uma pergunta que você gerou? É meio que já é o problema resolvido. Imagina nos seus livros lá. Quer dizer, um monte de pergunta e resposta desse livro. Para poder eu gerar as perguntas, eu estou passando o contexto. E aí, para poder eu gerar a resposta da pergunta, é o problema de responder a pergunta. É. Porque eu preciso que isso treine de novo, porque isso vai, quando for para a rua, alguém vai chegar, pegar um celular e fazer uma pergunta. Eu quero estudar a primeira ação, eu vou perguntar o que é aquilo. Aí eu preciso, por isso que tem essa segunda etapa. Pois é, mas é que eu acho que pode ser difícil gerar a pergunta, entendeu? Desculpa, gerar a resposta. Porque se sua rede já consegue gerar a resposta para a pergunta, por mais que seja de um domínio lá restrito, só daquele livro, já é a tarefa de gerar a pergunta, ou gerar a resposta. Você já está gerando a resposta. Mas aí você pode usar, por exemplo, um AGAN, que aí você está gerando só perturbação naquela mesma pergunta. Pega um monte de pergunta e resposta e gera umas variações nela que façam sentido. A pergunta e a resposta que seja coerente. A pergunta e a resposta correta do livro já existe. É o que vai ser usado para treinar o discriminador. Isso. Então, o discriminador você vai usar o seu dataset que já tem. Isso, aí você vai e pega o gerador e fala, gerador, agora gera coisa que engana esse cara aqui. Ele vai gerar perguntas e respostas que façam sentido. Fala, olha essa pergunta e resposta, essa sua parece que é real. Ou seja, dessa forma você consegue. O trabalho que a gente faz hoje, iniciando um processo de substituir a curadoria que a gente faz. Mas aí a gente vai tentar gerar perguntas e respostas naquele padrão que ele está enxergando. Mas não em cima de um contexto. Vai ser. É o contexto, entendeu? Por exemplo, entendi. eu Também. Em cima do slide, mas eu dou um livro de religião. Eu quero que a criança extraia pergunta e resposta daquele que ele baseado nesse momento. Você tem que, sei lá, dar de entrada para o gerador o contexto também. Pensar aí, gerar arquitetura, variação lá. Eu estou entendendo realmente que é uma coisa de arquiteturas e fazer um ajuste, uma variação. Porque eu nunca vi exatamente isso daí. A gente está conversando aqui, exatamente, não tem o dataset em português. A gente não passou ali. Gente, é um problema brasileiro, é um problema nosso esse. Então. Só tem o dataset dele. Como é que eles criaram o squad, por exemplo, deve foi na mão? Stanford, né? Ao longo dos anos, criou o dataset na mão. Porque era na mão, a gente não tem, que vai estar no problema anterior realmente. Como fazer esse negócio? Como sair do zero? A gente vai falar, como sair do zero? Essa é a questão. Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem lá, né, um grupo fechado de amigos, que já está enviesado, obviamente. Sim. A gente tem acesso a uma parte do assunto que a gente domina, já está enviesado de novo. Sim. E a gente fica fazendo as perguntas, está enviesado de novo. É um triplo enviesado aí. E aí alguém lá que é especialista faz uma curadoria em cima do assunto. Porque o ideal é ter pessoas diferentes, às vezes até de domínios diferentes, para poder não ter essa visão toda enviesada. Exatamente. Ele está bolando um jogo, a pessoa vai instigar a pessoa, mas assim, não tem dinheiro para pagar a pessoa, para ela voltar. Sim. Para ela fazer perguntas e dar notinha, como se fosse um joguinho de gamificação, né? Sim. Obviamente isso é pouco, né? Não dando livro de Mas essas ideias de recompensa é boa. A gente usa em alguns projetos. Por exemplo, para saber, mesmo pergunta e resposta dá para você usar. Saber se... Porque às vezes você vai dar a resposta errada. O modelo nunca vai ser 100%. Consegue dar peso nas partes do seu livro lá. Dá para você extrair um monte de coisa e falar assim, toda vez que você está respondendo isso aqui para esse tipo de pergunta, o cara está dando nota ruim. Tem que diminuir o peso naquilo lá. Você trazer um negócio que é só aquela arquitetura lá, funcionar, de novo, tem um monte de rolê que você tem que fazer. Sobre bot, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, alguma ideia?
Entendeu? Tem desde coisa que faz tudo, que não funciona, das coisas híbridas, que faz a parte de NLP, separadinha, faz a parte de definir para onde vai, faz a parte de geração. Às vezes não tem a parte de geração, às vezes você define as ações do bot na mão, só que as decisões não são if-else, as decisões são uma rede que toma a decisão. Às vezes é você mesmo que faz tudo, a única coisa que faz é extração de intenções. Então, assim, é um monte de módulo, e aí cada ferramenta pronta te oferece um conjunto, um set de ferramentas diferentes. E quase todas falta alguma coisa. Então, por isso que tem tanta ferramenta, porque tem muitas necessidades diferentes. Então, quando você vai fazer, preciso de um bot na minha empresa, beleza, o que meu bot precisa fazer? Quais os requisitos do meu bot para depois eu ir procurar o que atende? Vou fazer do zero. Mas será que precisa? Será que funciona? Tem todo esse... Sem contar algumas restrições do tipo, eu quero estudar pelo WhatsApp. Assim, quero estudar pelo WhatsApp, quero interagir com o WhatsApp e quero estudar ali. Essa é a minha plataforma, não quero ir para outra plataforma. Se ser, entendeu? Essa plataforma é... E a parte que igual eu falei, eu acho que ela é mais direta, ela tem mais chance de dar retorno rápido, porque eu acho que ela traz informação para as pessoas de forma muito mais fácil. Você já viu sua tia fazendo busca no Google, tanto que é caótico? Então, assim, imagina um negócio desse aí que entende melhor e consegue trazer a informação que ela quer, e não precisa ficar procurando no site lá e pegando um monte de vírus. Essa é a minha preocupação com aí sempre a resposta de uma pergunta vai estar em um texto mais longo. Sim, texto longo. O tempo de inferência disso mas a gente vai... esperar 1 minuto, 2 minutos para ter uma resposta. O ideal é, por exemplo, a gente buscar no Google inteiro, ou sei lá, se tem uma base lá de 100 livros. Imagina um médico. Imagina um médico que tem lá todos os livros dele, ele não vai lembrar de tudo. Ele vai fazer as perguntas, né? O paciente tem não sei o que eu posso receitar, por exemplo. Então vai buscar lá tudo. Busca tudo lá, e é muito, né? É muito livro, é muito conteúdo. Aí você tem que pensar em estratégia em quebrar isso. Aí você pode fazer aqui umas buscas hierárquicas antes para poder... Como que a gente faz? Quando a gente vai buscar um livro o resultado. A gente vai no índice, acho que é esse capítulo. Depois você vai no capítulo, aí você vai, acho que é essa seção. Aí você lê o parágrafo, provavelmente está a resposta. Esse tema, essa pergunta que eu estou fazendo, está em tal lugar, aparece mais tal. Ele é restringido um pouco. Tem que bolar, Exatamente. Uma abordagem que eu sempre tomo é tenta simular o que a gente faz primeiro. Como que a gente faz uma busca? Como que eu respondo uma pergunta? O que eu levo em conta? E depois que eu tenho todos esses, tipo assim, mapeado, eu falo, o que é plausível fazer uma IA para poder ver o que eu faço, né? Tipo, repetir o que eu faço. E aí depois a gente tenta ir além. Eu acho que é extração de identidade. Para interpretar uma pergunta, não é extrair identidade. Interpretar a pergunta, o que o cara quer saber? Acho que é mais que isso. Que o cara quer saber tem... Eu já estou restringindo ao contexto onde está específico. Sim. Né? Que assim, a resposta provavelmente é uma extração de entidade, né? Nem sempre. Às vezes tem resposta longa. Por exemplo, a gente estava fazendo um projeto que a gente estava testando numa bula. Isso, exatamente. Tem um artigo do Google, depois se eu achar, eu mando lá no grupo. Eles fazem primeiro uma classificação de tipo de pergunta. Tipo, se é what, se é when, E baseado nisso, ele tem um comportamento diferente. Porque quando o cara pergunta quando, quase sempre é uma data. Então eu já sei mais ou menos o que eu estou procurando. Agora quando o cara fala qual não sei o quê, bula de remédio. A gente está fazendo uma busca em bula de remédio. E o cara pergunta, por exemplo, qual remédio que não pode tomar, essas coisas, é direto. Agora imagina que ele fala assim, qual a posologia do remédio? Se você olhar na bula, tem um pedaço que é posologia. E aí,
como que eu sei se eu tenho que retornar isso tudo aqui ou se eu retorno só a próxima frase depois de ter escrito posologia, que é o que mais deu match lá. Entendeu? É. Aí isso aí. Exatamente. Tem vezes que é só sim ou não a resposta, mas como que você chega nesse sim ou não? Você tem que abstrair lá que fala que depois de tal. O que é hora do almoço? Às vezes nem tem escrito lá. Comer, tomar sempre após as refeições. Aí você tem que entender que almoço é. A rede tem que entender que almoço é refeição e tem que entender o que é depois, que é um negócio temporal, e aí depois ele tem que transformar todo esse conhecimento dele em um sim ou não. E não tem nada explícito isso. Essa pergunta, ela é feita não pode ser sim ou não. Aham, também. Talvez assim, depende, cara. Às vezes o cara chega lá e... Carne de porco pode, depende do que você comeu de almoço, né? Qual coisa de almoço? Exatamente, porque é um problemão. Tem que saber... Tem alguns modelos de QA que antes tem essa classificação de pergunta, depois ele decide qual tipo de resposta que essa pergunta tem que ter, aí depois que passa para uma rede específica naquele tipo de resposta, por exemplo. Assim, cada vez a gente tenta reduzir mais, cada vez a gente tenta ter um modelo end-to-end, né? Por exemplo, você pegar a BERT lá hoje, só dar uma pergunta, ela tende a te dar uma resposta boa. Coisa simples hoje, você consegue só com a BERT direta. Entra e sai e acabou. É um modelo bem mais compacto, end-to-end, você não precisa gerenciar um monte de rede e tudo mais. Mas cada vez é mais black box um pouco, né? Sabe por que chegou naquilo lá. Mas é a vida. Aham. Um PDF lá e mandar ele processar. A gente não sabe exatamente como é que ele vai processar, porque ele é direito vocês não vão dizer pra gente. Sim. Dá pra ter uma noção exata. Um dos mais antigos de QA que tem é um da IBM, que ganhou aquele Jeopardy lá, não sei se vocês já viram, ganhou uma competição de primeira resposta, tinha os humanos lá, e eles colocaram o PC lá no meio e ele ganhou. 2000, acho, não sei. Cara, ele era um trambolho, sim, era um sistema, sei lá, que se gastava bilhões para fazer, indexava 1 milhão de arquivos, era um negócio assim que gigantesco, um transformer. Aí hoje a gente já reduziu em menos de 20 anos num ponto que a gente tem um modelo que praticamente não, faz muito melhor do que eles faziam. A um custo de conseguir praticamente rodar na minha máquina lá em casa. Então o negócio é ter também sempre em mente que provavelmente semana que vem tem um negócio que é mais rápido. Tipo, você viu lá, a hora que eu mostrei aquele ranking, tudo que estava de 25 a 30 assim era BERT. E aí tudo que estava do primeiro ao quinto era Albert, que é o que? É a versão mais leve do BERT. Muito bom você acompanhar esse leaderboard, que você vê o que tem de novo. Pô, tô usando esse negócio aqui que está lá em 25º, por que eu não estou usando esse aqui que está nos top 5? E o que tem nele que eu posso tirar? O que tem nele que eu posso usar? Que eu posso aprender? Sei, quase sempre essa é a resposta. Tamanho de embedding estáticos, 300, 600, 1000, quanto mais melhor. E as perguntas, eu acho. Então, quanto mais melhor, não. Quanto mais melhor, não. Tamanho do embedding? Não. Por exemplo, eu quase sempre uso embedding de tamanho 300. Bem padrão usar mais ou menos desse tamanho. Normalmente não. Por quê? Quanto mais você tem quanto mais característica, se você tem pouco, você não consegue representar aquele significado em tão pouco. Se você tem demais, acaba que a rede fica muito, o conhecimento está muito esparso, sabe? O conhecimento está muito esparso e aí uma mudança em um pontinho não faz diferença, pode não fazer diferença nenhuma. Acaba que você tem que unir entre
Sem contar que vai ficar pesado demais, não faz sentido. Tem que ter o custo-benefício ali. A ideia é você ter um negócio que não seja tão grande, mas que represente bem a palavra. Eu praticamente uso sempre 300, quase. Qual algoritmo de geração de texto? Cara, depende. Depende do problema que eu tenho. Tudo depende do problema. Depende dos requisitos. Por exemplo, tem um projeto que eu uso que é para poder fazer... Eu preciso calcular a distância semântica entre descrições de materiais. Material de supermercado e tal. E aí como que eles cadastram o negócio? Eles cadastram com tudo errado. Não. É um sistema de saneamento de base de dados. Imagina que os caras têm 1 milhão de dados. E aí o cara precisa saber o que é parecido, que ele precisa jogar fora e deixar só um daquelas 200 coisas iguais. Porque é impossível alguém ter 1 milhão de materiais. Por que tem 1 milhão de materiais cadastrados nessa base? Eu não vendo 1 milhão de materiais. Então precisa reduzir. Nem cadastrando. Porque assim o cara vai lá e fala, parece que não tem, o cara vai e cadastra de novo. Só porque o cara não achou. E aí ele cadastra, tipo, cimento, cimento 10 quilogramas, outro cadastra, cimento 10 kg, outro cimento 10, cimento 10K, saca? E aí a marca, o cara, ao invés de ter um campo só para a marca, ele cadastra junto à descrição e vai um material novo. Tem milhares disso. Só que aí tem um monte de palavra truncada, né? Tem gente que escreve lito, tem gente que é L, tem gente que escreve lit. E aí nesse caso, o que eu usei? Eu usei fast text. Lembra o fast text? O que é? O que é a ideia? Exatamente. Em vez de ele gerar um embedding por palavra, ele gera um embedding por gram, por subpalavras. Ele gera um monte de n-gram lá e gera isso. E aí com isso, o que eu consigo? Eu consigo gerar uma palavra nova, por exemplo, fazer inferência do embedding de uma palavra nova usando esses sub-embeddings. E aí me ajuda também, porque se o cara escreveu cimento e sim, provavelmente o cimento vai ser quebrado em sim. E aí ele vai melhorar o entendimento do sim que está separado. Então eu consigo utilizar dessa falha do dataset para poder criar um embedding melhor. Porque se eu separasse, ele ia gerar um para sim, um para cimento, um para cimentos, um para... Entendeu? E aí ia ficar mais fraco. Eu uso a média. Testei soma, testei média, testei tudo que você imaginar. A média deu... Quase tudo é o mesmo resultado, na verdade. Tem uns que... Tem algumas operações que fazem... tipo, a quantidade de palavra mudar muito o resultado. Cada tipo de operação influencia de um jeito diferente, sabe? Se eu somo, eu acho que se tiver muita palavra, ele dá uma influência muito grande de palavras. Se eu faço a média, ele é mais equilibrado. Se eu faço a diferença, e coisa muito pequena estraga. Sei lá, tem um monte de tem esse detalhe, mas eu faço a média. E aí eu tentei assim, eu quero fazer a distância entre duas. Ou eu posso gerar o embedding que representa entre duas descrições, né? Tem várias palavras. Ou posso gerar um embedding que representa a frase, usando isso aí. Ou eu posso fazer um monte de cálculo diferente. Posso pegar o primeiro com o primeiro, tipo, um por um assim. Ou posso fazer a distância desse com todos, o segundo com todos, o segundo com todos, tirar a média. Ou posso... Entendeu? Tem um monte de jeito de calcular a distância entre duas sentenças. Normalmente eu faço a média e faço a distância do vetor médio da sentença. Resultado ok. E é isso. Oi? Pessoal, alguém tem alguma dúvida do lado do Skype aí?